Olá, boa noite a todos. Muito obrigado por assistirem a estas conferências. Este é um curso gratuito que oferece o grupo Conhecimento de Si Mesmo e tem o objetivo de nos entregar umas técnicas para que cada pessoa, para que cada um de nós possa fazer um trabalho superior sobre si, um trabalho psicológico, um trabalho espiritual. Para isto, são passados 50 temas. São 25 em uma primeira fase e mais, 50 em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. Então, este curso se denomina Conhecimento de Si Mesmo. Então, para isso, nós estudamos e praticamos os 4 pilares da sabedoria. Os 4 pilares são a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Em cada um desses pilares, nós aprendemos algo respectivo do pilar. Então, esta conferência de hoje é concentração e relaxamento. Pertence ao pilar da psicologia. Nós vamos repetir esta conferência porque na semana passada ocorreu alguns transtornos aqui, algum conflito de aplicativos e a transmissão não ficou aos contentos, como se diz. E nós vamos repetir hoje, mesmo porque o temário é de forma cíclica. Quando termina o temário, nós reiniciamos novamente. Então, vamos transmitir e gravar para outros canais esta conferência. Então, concentração e relaxamento é muito importante para nós que queremos fazer um trabalho. Nós precisamos desenvolver a capacidade de concentração e precisamos estar relaxados, precisamos relaxar para fazer as práticas. Todas as práticas que nós aprendemos aqui requerem concentração e relaxamento. Prática de desdobramento astral, meditação, morte psicológica, autoobservação, enfim, todas as práticas que nós aprendemos aqui requerem concentração. Então, o que é concentração? Então, concentração, a palavra concentração está nos dizendo que a consciência está concentrada na ação, que a consciência está centrada na ação. Então, nós temos 7 centros. A máquina humana, nós temos 7 centros. E cada centro tem a sua função específica. Então, o centro sexual é usado para criar, procriar a espécie e também para criar os corpos internos. O centro instintivo são as funções instintivas, são
os nossos instintos. Sentir fome, sentir frio, sentir sede, enfim. No centro emocional tem a função de as emoções superiores, emoções inferiores, sentir desejos, são várias funções para cada centro. O centro intelectual é o centro onde se manifestam os pensamentos, o planejamento, os planos, as ideias. E no centro motor, os movimentos, e aí então os defeitos se expressam através desses centros. Os nossos defeitos psicológicos, os 7 pecados capitais se expressam cada um por esses defeitos psicológicos. Então, eles se expressam de forma sutil, de forma quase imperceptível, e consomem as energias dos centros, esgotam as energias dos 5 centros. Então, no centro sexual se expressam os defeitos de luxúria. Nós vemos uma pessoa do sexo oposto e logo sentimos alguma sensação. Então, os defeitos se expressam em todos os centros. Então, no centro sexual, se nós vemos uma pessoa do sexo oposto, no centro sexual nós sentimos um desejo de sexo, uma atração sexual. Então, no centro instintivo, também sentimos algo no centro instintivo, um instinto de atração, uma atração por essa pessoa do sexo oposto. No centro emocional, nós sentimos enamorados por essa pessoa, sem conhecer a pessoa, sem nunca ter visto, nós nos sentimos enamorados. No centro intelectual, nós já planejamos alguma coisa. Pensamos em falar com ela, perguntar o nome, onde trabalha, falar alguma coisa. E no centro motor se expressa então o desejo se expressa praticamente já então esse movimento. Vamos falar alguma coisa, vamos apurar o passo para alcançar essa pessoa, por exemplo. Então, os defeitos se expressam através dos 5 centros inferiores. E assim consomem a nossa energia, consomem as nossas energias, porque cada centro consome um tipo de energia e deve consumir esse tipo de energia, conforme se nós estamos trabalhando os centros, trabalhando psicologicamente, trabalhando esses defeitos que se expressam pelos centros,
vamos economizar essa energia e o centro vai gastar a energia correspondente. Então, nós precisamos desenvolver a concentração. Então, a máquina humana é um microcosmos. E o centro desse microcosmos é o coração. O coração é o centro, é o sol. É o sol do microcosmos, da nossa máquina humana. E assim como no cosmos, o centro é o sol. Então, o nosso sol interior é o coração. Então, no coração está um átomo, que é o átomo nous. Esse átomo é que então deve governar todas as funções. Esse é o átomo central. O nosso átomo central está no coração, que se chama átomo nous. Então, a concentração nós vamos desenvolver que ela seja no coração, que ela seja no centro do microcosmos. Então, nós temos os 3 cérebros. Temos um cérebro intelectual. Esses cérebros estão na coluna vertebral. Todos os cérebros na coluna vertebral. Então, a mente está na cabeça, nesse cérebro na cabeça. Porém, os pensamentos se gestam aqui, no cérebro intelectual, na coluna vertebral. Então, temos o cérebro intelectual, temos um cérebro emocional e temos um terceiro cérebro, que é o cérebro motor, instintivo e sexual. Então, cada cérebro comanda certas funções. Então, um cérebro comanda as funções intelectuais, um segundo cérebro comanda as funções emocionais e o terceiro cérebro comanda as funções motoras, instintivas e sexuais. Então, nós somos um animal tricerebrado. E precisamos, então, desenvolver a concentração. E essa concentração, nós vamos treinar ela que seja no centro do microcosmos. Então, nós vamos ver que se nós traçar círculos em volta do coração, traçamos um círculo, 2, 3 círculos. O coração está no centro. Acima do coração estão 3 centros e abaixo 3 centros. E o centro do coração é o central. Então, nós precisamos treinar a concentração. E a concentração no coração, nesta região. Então, se nós treinar a concentração aqui, nós vamos perceber quando essa concentração fugir. Quando nós perder a concentração, nós saímos daqui, facilmente nós vamos perceber. E se nós estivermos distraídos, não vamos perceber que estamos distraídos. Então, esse esforço para manter-se aqui concentrado, sentindo o nosso corpo,
vai nos permitir perceber quando saímos daqui, quando essa concentração fugir. Então, todos os pensamentos que nos vêm na mente têm origem em um defeito psicológico. Todo pensamento tem origem em um defeito psicológico. O nosso trabalho é saber em qual defeito psicológico surgiu o pensamento. Então, quando se perde a concentração, é porque um defeito interviu na máquina humana e nos tirou daqui. E nós, quando nos damos conta, estamos pensando em outra coisa. Estamos fazendo uma coisa e estamos pensando em outra. Então, isso nós vamos perceber quando sai daqui, quando perdemos a concentração, se nós estivermos atentos a nós. Então, essa concentração vai nos permitir descobrir os defeitos atuando. Então, um defeito atua através do pensamento. Por quê? O nosso ser não precisa pensar. Ele não tem necessidade de pensar. Ele tem a sabedoria e sabe o que fazer. Então, quem pensa é um defeito. Sempre vai ser um defeito que pensa, que planeja, que idealiza qualquer coisa. Então, quando nós estivermos pensando, não somos nós que estamos pensando. É um defeito qualquer aí da nossa psique, que está pensando através de nós, através da máquina humana. Então, isso é distração. E a distração e a concentração são completamente opostas. A concentração, como dissemos, é a consciência centrada na ação, naquilo que estamos fazendo, naquilo que estamos executando, naquela atividade. Então, se nós estamos fazendo alguma coisa, nós não podemos estar sentindo algo diferente. Nós temos que estar naquilo que estamos, estar na atividade. Então, isso vai permitir que nós tenha inspiração. Se nós estamos serenos na atividade que estamos realizando, nós teremos a inspiração. E após a inspiração, o acerto, que é a atuação do nosso ser. Então, nós não precisamos planejar, não precisamos estar pensando em outra coisa. Precisamos estar na atividade que estamos fazendo. Então, aqui, por exemplo, esta linha que nós riscamos aqui, esta linha horizontal significa o tempo. Ela é o tempo. Então, aqui existem apenas segundos. O instante.
existe o instante. Então, o instante agora. É o agora, o instante em que nós, neste instante, só existe esse instante, porque o passado já passou, não existe mais. E o futuro ainda não chegou, está por vir. Então, nós estamos, por exemplo, executando uma atividade. Então, vão passando os segundos. Então, nós vamos estar presente nesse segundo. Então, por exemplo, vamos até aqui fazer uma atividade. Então, essa atividade vai durar, então, 1 minuto, 2, 3, 4, 5, horas, talvez. Então, se nós estamos concentrados nessa atividade, quando isso foge, quando sai daí, nós vamos perceber facilmente que saiu. Então, é um defeito que nos tira da atividade, que nos tira da concentração. Então, nesse momento, nós então vamos trabalhar com isso que se chama a morte psicológica, porque é um defeito que está se preocupando com algo que tem que fazer mais tarde. Então, é a preocupação. E esse defeito nos tira da concentração aqui, que é desse instante em que nós estamos vivendo nesse instante. Estamos aqui passando este tema, estamos neste instante e devemos estar aqui com todos os nossos centros. O nosso centro intelectual não pode estar pensando em algo aí fora. O nosso centro emocional também não pode estar preocupado, não pode estar tenso. Nós precisamos estar aqui. O nosso centro motor não pode fazer outra atividade. Nós temos que estar nesta atividade aqui, neste instante. Então, tudo o que fuja ou que tente nos tirar dessa atividade, desse instante, é um defeito psicológico. Então, a esse defeito, nós devemos então pedir a morte desse defeito, a morte psicológica. E isso se faz pedindo à Mãe Divina, a nossa Mãe Divina, que todos temos, a nossa Mãe Divina particular. Então se pede à Mãe Divina que elimine esse defeito que nos tira da concentração, que nos tira dessa atividade que estamos realizando nesse instante. Então se pede à Mãe Divina. Se pede à Mãe Divina. Se pede à Mãe Divina que elimine esse pensamento, essa preocupação. E a Mãe Divina então vai eliminar. E voltamos ao instante, ao que nós estamos fazendo. Então, durante o dia, nós fazemos muitas atividades, atividades e diferentes, uma das outras. O fato de nós levantar da cama pela manhã, ou a hora que levantar,
nós devemos estar concentrados naquele ato de levantar e não já pensando no café, na refeição da manhã. Então, levantar é uma ação e deve estar concentrado em levantar. Caminhar, se nós vamos ao banheiro, levantar, caminhar é outra atividade. Então, devemos estar na atividade caminhar. Vamos lavar o rosto. A atividade é lavar o rosto. Devemos estar concentrados naquele instante, lavar o rosto. Fazer a barba, sei lá. Nos vestir. Devemos estar concentrados na atividade vestir. Calçar o sapato. Estar concentrado na atividade de calçar o sapato. E não preocupado com algo que nós vamos fazer. A nossa ocupação é com o instante e não preocupação. Estar ocupado previamente com algo que vamos fazer. E assim nós vamos treinando a concentração, vamos treinando estar vivendo o instante, viver o instante, viver de instante em instante, levantar, caminhar, lavar o rosto, fazer a barba, fazer o que tiver que fazer, o sapato, a roupa. Isso vai nos disciplinando, vai nos treinando a concentração e não fazer as coisas mecanicamente, as coisas fazendo uma coisa e pensando em outra, ou sentindo em outra. Então, para que nós possa praticar a concentração, desenvolver a concentração, o interessante é fazer uma lista das atividades que vamos fazer. Fazer as práticas, por exemplo, as práticas que nós aprendemos aqui. Estabelecer um horário para fazer a prática, estabelecer um horário para fazer outra atividade, ou um horário para sair, para ir para a rua, fazer tal coisa. E assim, estabelecer uma disciplina, uma autodisciplina, porque ninguém vai nos impor essa disciplina. Somos nós que temos que valorizar este ensinamento e treinar, nos esforçar para desenvolver essa concentração e então fazer essa lista de atividades e cumprir com a lista. Então, quando eu estou realizando a atividade número 1, ou qualquer atividade, eu não vou estar pensando na próxima. E também não vou estar pensando e preocupado com a anterior, com a atividade anterior. Porque quando eu estiver na posterior já, eu não vou estar pensando na anterior e nem na posterior. Eu vou estar naquela que estou. Também não devo parar uma atividade, suspender e fazer outra coisa, a não ser, é claro, em casos de emergências. Então, fazer aquela atividade até terminar, liquidar aquela atividade e após passar para outra. E assim nós
vamos nos disciplinando, porque os nossos defeitos querem nos tirar sempre. Eles querem nos tirar dessa concentração. E porque muitas vezes nós estamos fazendo algo que nós não gostamos de fazer. E tem algo para fazer mais tarde, talvez a próxima atividade, que é algo que nós gostamos de fazer. Então, nós estamos fazendo essa aqui pensando na outra. Não gostamos de fazer esta e fazemos rapidamente pensando na outra. Então, isso distrai, é distração. E nós precisamos estar presentes no instante. Precisamos viver o instante. Então, para isso, precisamos treinar. Todos temos dificuldade na concentração. Todos. Alguns mais, outros menos. Porém, todos temos dificuldade e para desenvolver essa concentração, precisamos treinar, precisamos nos esforçar. Isso dá um certo trabalho. Precisamos nos autodisciplinar. Colocar uma disciplina própria para nós. Então, esse trabalho de morte que nós vamos fazendo vai manter o nosso relaxamento, a serenidade. Então, quando alguém está preocupado e pergunta a uma pessoa, pede alguma coisa, a pessoa diz: relaxa, relaxa. Então, é serenidade, é relaxar internamente e manter-se no instante. Então, esse trabalho de morte, esse trabalho psicológico, de estar no instante, vai nos permitir manter-se relaxado, manter-se sereno. Então, nós perdemos a concentração por causa das tensões. Então, existem muitas coisas que causam tensão. Então, são as preocupações, o medo, a preocupação de que tem algo para fazer, uma conta para pagar, ou sei lá, ou para receber. Então, isso causa tensão. Mas essa preocupação com essa conta para pagar ou receber não é a atividade do momento. Então, morte psicológica para ela. Aplicar a morte, pedir à mãe, a mãe divina, que elimine essa preocupação, elimine esse eu que causa a preocupação. E esse foi um ensinamento, ou é um ensinamento, que o Mestre Jesus ensinou, que é vigiar e orar. Vigiar é manter-se no instante, e orar é pedir a morte. Então, vigiar e orar. E isso vai nos permitir viver um instante, de instante a instante, e vai nos manter relaxados. Vamos manter a serenidade. Então, são atividades, são técnicas que nos ensinam os mestres, porque eles fizeram esse trabalho e sabem como é que deve ser feito, como será possível fazer. Então, eles nos ensinam como fizeram, e assim é o caminho que nós devemos fazer, praticar.
praticar o que um verdadeiro mestre nos ensina. E assim vamos desenvolvendo essa capacidade de concentração e de manter-se relaxados. Então, é com a morte psicológica. Então, a morte psicológica é que vai nos manter relaxados, que vai nos manter concentrados e não distraídos, porque concentração e distração são completamente diferentes. E o normal é que as pessoas, nós, vivamos distraídos. Se dirige distraído, falando ao celular, cantando, sei lá, fazendo qualquer outra coisa além da atividade de dirigir. E então isso provoca acidentes, e os acidentes são por causa do adormecimento, que nós estamos adormecidos. A nossa consciência está adormecida e então provocamos acidentes. Então, para despertar a nossa consciência, precisamos fazer esse esforço de nos manter alertas. Alerta, percepção. Tudo o que nós estivermos fazendo, estar concentrado. Então existem duas concentrações. Uma concentração no nosso mundo interior, que deve ser no coração, e uma concentração no mundo exterior, que nós não vamos estar mergulhados no nosso mundo interior e esquecer do exterior, que nós vamos cair no buraco. Então, se nós estamos presentes, estamos sentindo o nosso corpo, sentindo onde estamos, o que estamos fazendo, nós facilmente vamos perceber quando sai daí, quando perdemos a concentração. Então é nesse momento que devemos orar. E orar é pedir a morte. Então, porque estamos vigiando, então facilmente vamos orar, pedir à Mãe Divina que elimine esse pensamento, esse sentimento, que os pensamentos, os sentimentos são mecânicos. Eles vêm, porque os eus existem e estão na nossa psique e eles aparecem. Então, para desenvolver a concentração é preciso fazer um esforço, um super esforço, e isso vai nos proporcionar a capacidade de, por exemplo, desdobramento astral. Na hora que nós vamos fazer uma prática de desdobramento, nós vamos estar concentrados em algo, vamos estar concentrados na nossa respiração, vamos estar concentrados no pulsar do coração, ou vamos estar concentrados num canto do grilo, vamos estar concentrados em algum lugar e facilmente vamos nos desdobrar em astral consciente. E é esse o objetivo, nós nos desdobrar para então comprovar a existência de outras dimensões e fazer investigações no mundo externo e no nosso mundo interno, na nossa psicologia, nos nossos defeitos, através do desdobramento astral ou meditação
também uma prática que nós precisamos desenvolver a concentração para a meditação também. Todas as práticas requerem concentração. Então, o nosso contato, WhatsApp e Telegram, 55 Brasil, 62 a região, 991 92 9355. Esse é o nosso contato. Pessoa que nos escrever, nós enviaremos alguns materiais que vão ajudar a estudar e compreender o objetivo deste ensinamento também. Então, muito obrigado e até a próxima.